Nós vamos fazer uma série de mensagens falando sobre os inimigos da nossa comunhão com Deus. E são 3, não dá para falar todos de uma vez, porque tem coisas muito fortes, então nós vamos dividir em 3 mensagens. Eu vou falar a primeira hoje. O primeiro inimigo da comunhão com Deus são os olhos. E a esse respeito, Jesus diz aí, em Mateus capítulo 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha que forte. Por que Jesus está falando dos olhos? Jesus curou muitos cegos. Acredito até que na ocasião em que ele abordou esse assunto, ele tenha aproveitado um desses momentos em que ele tenha curado algum cego. Existem até passagens bíblicas famosas, por exemplo, a cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu, que era cego, o cego que Jesus, só para você ter uma ideia, como a proporção de cegos era grande na época de Jesus, que não há nenhuma doença na Bíblia que haja mais menções de cura, de Jesus realizando curas, do que a cegueira. Do que a cegueira. Eram muitos cegos na época de Jesus. Tinha muita gente cega. Até porque não tinha, na época de Jesus, a ciência avançada dos nossos dias. Não tinha óculos, não tinha oculista, não tinha médico, oftalmologistas, não existia oftalmologista, não existia remédio para os olhos como nós temos hoje. Então, as pessoas adoeciam gravemente dos olhos, eram muito cegos na época de Jesus. Ele curava aos montões os cegos. Por isso ele abordou, ele usou o exemplo dos olhos como lâmpada do corpo. Porque tem 2 coisas que causam a cegueira, que provoca a cegueira física, falando da cegueira física. Ou a pessoa que nasce com um defeito congênito nos olhos, né? Algum desvio nos olhos, alguma dobradura na retina, que impeça a convergência da luz para algum ponto exato da retina, que aí vai desencadear um problema de visão, né? Catarata, estrabismo, miopia, astigmatismo. Então, ou porque a pessoa já nasceu com um defeito congênito nos olhos, que impede a luz de chegar a determinado ponto da retina e vai causar problema de visão nela. Um desses problemas ela vai ter: estrabismo, catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, enfim. Ou, por outro lado, o que causa também problema de visão? O mau uso dos olhos. O mau uso da visão. E aí, nunca houve tanto problema de visão causado pelo mau uso como na nossa geração. A era da tecnologia desencadeou, então, os problemas absurdos de visão que a gente vê por causa do tempo que a gente passa em frente ao televisor,
ao computador, ao telefone, né, lendo, sem a devida iluminação. Então, todos esses problemas vão desencadeando essas doenças da visão. E Jesus usou isso para alertar o povo a respeito da vida espiritual deles. Olha que forte. Olha que forte. Jesus usou uma doença física, que em muitos casos era proveniente de um defeito congênito, ou do mau uso que as pessoas faziam dos olhos, e levou isso para o lado espiritual. E mostrou também esses dois lados do problema espiritual do ser humano no que diz respeito aos olhos. Então, no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós já nascemos com um defeito congênito nos olhos do espírito, que é o primeiro que nós vamos falar aí, que é os olhos para o pecado. Nós já nascemos doentes espiritualmente dos olhos. Nós já nascemos com o pecado na nossa natureza. Quando nós nos demos por gente, nós já estávamos com o olhar cheio de quê? Cheio de pecado. Voltados para o pecado. Como Jesus diz aí, se você voltar aí no capítulo 5 de Mateus, Mateus capítulo 5, só voltar uma página aí, versículo 28, olha o que Jesus disse, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, são os olhos do pecado. E esse defeito aí, a gente já nasceu com ele. Nós já nascemos com ele. É como se fosse um defeito congênito, que impede a luz de chegar, a luz da salvação de chegar aos nossos olhos, que faz a pessoa cega espiritualmente. São os olhos do pecado. É isso aí, é o que ele fala lá em 2 Pedro. Você pode deixar marcado aí em Mateus, deixa marcado aí em Mateus 6. Ele diz lá, o apóstolo Pedro também falou sobre isso, lá no capítulo 2, de 2 Pedro 2,14, o apóstolo Pedro disse assim, ó: tendo os olhos, olha só, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, quer dizer, os olhos voltados para o pecado. Então você vê que tem homens que ele olha para uma mulher e ele despia aquela mulher com seus olhos. Ele despia com seus olhos. E mulheres também, que têm os olhos cheios de adultério, cheio de cobiça, cheio de prostituição, cheio de avareza. Então, os olhos são avarentos. Os 10 mandamentos, ele fala: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo, mas os olhos que ainda não receberam a luz da salvação, porque nascemos assim, vocês estão compreendendo, sim ou não? Nós nascemos com esse defeito congênito nos olhos espirituais, com esse desvio, como uma pessoa que já nasceu com um defeito congênito nos olhos, que impede a luz de chegar na retina dela, e ela tem dificuldade de ver, porque você sabe que a visão ela nos dá
o senso de equilíbrio, de direção e de localização. Quando a pessoa perde a visão, ela perde essas três coisas. Ela perde o equilíbrio, ela perde o senso de direção, ela não sabe para onde ela está indo, porque ela não está vendo para onde ela está indo. E ela perde o senso de localização, porque ela não sabe onde ela está. Ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde ela está indo, e ela não sabe aonde ela está. E ela vai ter dificuldade em andar, em se equilibrar. Porque os sentidos, o nosso cérebro é guiado pelo quê? Pelos nossos olhos. Nosso cérebro é guiado pelos nossos olhos. Se eu apagar aqui todas as luzes, e falar para você, então vir aqui na frente ou ir lá atrás, você vai ter dificuldade. Porque você vai perder essas três percepções de localização, de equilíbrio e de destino. Então nós já nascemos assim, com os olhos voltados para o pecado, cheio de pecados, os olhos cheios de avareza, os olhos, como ele diz aí, cheio de adultério, cheio de prostituição, cheio de maldades, voltado para as coisas da carne, para as coisas do mundo. E como resolver isso, o pastor Irineu? Como que eu posso ser curado disso, desses olhos, do pecado? Porque tem muita gente dentro das igrejas, e infelizmente até fazendo a obra de Deus, muitos até como obreiros, como pastores, como bispos, que não foram curados dos olhos do pecado. Ainda não foram curados dos olhos do pecado. Estão dentro das igrejas, estão em algum corpo de algum grupo da igreja, mas continua com os olhos cheios de adultério, cheio de prostituição, cheio de avareza, cheio de cobiça, porque não foram curados. Qual é a cura? Qual é a cura para esse defeito congênito nos olhos do espírito? Qual é a cura? É o novo nascimento. É o novo nascimento. Enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela não vai ser curada desse mal. Não adianta. Não adianta. Pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode fazer fogueira santa, pode ser obreiro, pode chegar a ser pastor, pode chegar a galgar posições privilegiadas dentro da igreja, pode conquistar mundos e fundos, pode ficar rico, mas se não nasceu de Deus, ainda está doente dos olhos. E a queda é inevitável. A queda é inevitável. Porque quando, se tratando dos homens, quando virem uma mulher, vai ser inevitável olhar para ela com o quê? Com os olhos do pecado. Ainda está ali os olhos do pecado. Vai ser inevitável desejar. Porque ainda está ali a natureza pecaminosa. Vai ser inevitável. E quando a gente fala de homem, às vezes a gente isenta as mulheres, mas tanto faz homem e mulher também. Se a mulher não nasceu de Deus, vai ser inevitável ela, fitando os olhos em um homem, ela não sentir por ele o quê? Atração, desejo. Porque ainda está ali os olhos do pecado. A avareza, o amor ao dinheiro, o apego aos bens
materiais, porque ela não nasceu de Deus. Então, os olhos dela estão fitos apenas nas coisas desse mundo. Apenas nas coisas desse mundo. Jesus disse lá, depois você lê lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Compreende, sim ou não? Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver com os olhos de Deus. Não vai ver com o reino de Deus. Vai continuar os olhos do pecado, com os olhos cheios de pecado. Então a única cura é o novo nascimento. E essa é a maior dificuldade na igreja hoje em dia, pessoal. A nossa maior dificuldade na igreja hoje não é curar. Não é curar não, porque a gente ora e Jesus cura aos montões. Cura aos montões. Não é prosperar não, porque a gente faz correntes e as pessoas prosperam, que é uma maravilha. A maior dificuldade é levá-las ao novo nascimento. E essa dificuldade se dá pelo fato da pessoa não admitir que está doente dos olhos, que ainda não nasceu de Deus. Então aí está a deixa para você. Aí está a deixa para você. Se os seus olhos ainda estão cheios de adultério, cheios de prostituição, cheio de promiscuidade, cheio de avareza, cheio de cobiça, se os teus olhos ainda estão voltados para o pecado, então está aí o sintoma de que você ainda não nasceu de Deus. A luz não chegou nos seus olhos, você está cego. Você está cego. É o que Jesus está falando aqui, ó. Você está cego. Você não pode ver. Ele diz: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver. Quer dizer, se não pode ver, o que é que aconteceu com essa pessoa? Está cega. Está cega, não pode ver. Quem é que não pode ver? É quem está cego. Você está cego. Então, meu cara, é triste falar, mas o que a gente tem de cego dentro da igreja não está no gibi. O que a gente tem de cego. É isso aí. E você pode ver, rapaz, a realidade é triste. Porque o cego precisa sempre de alguém para guiá-lo. É ou não é? O cego é dependente, com raríssimas exceções, né? Hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, tem cego que sai sozinho de casa. Mas com o auxílio de uma bengala ou de um cachorro. Quer dizer, ele não é 100% independente. Ele depende de um guia, né? De um guia que seja uma vara para ele tocar, saber onde está pisando, para ter olha só, para ter o senso de direção, de localização e de equilíbrio. Porque as três coisas que o cego não tem: equilíbrio, localização e direção. Então ele está sempre dependendo de alguma coisa para lhe dar o sentido de localização, de equilíbrio e de direção. Então é assim que você vê as pessoas hoje dentro das igrejas. Então ela está sempre dependendo do pastor. Por que ela depende tanto do pastor? Para guiar ela. Porque ela é cega, ela não pode ver. Então tem que o pastor dizer: ó, vem por aqui, ó, venha. Agora o altar é aqui, ó, vire aqui, está vendo aqui, ó, o altar. Isso, agora coloque aí a sua vida.
Porque ela não pode ver. Porque se ela pudesse ver, se ela tivesse nascido de quem? Se a luz da salvação tivesse chegado de fato aos olhos dela, ela não vivia na dependência de pastor, ela não vivia na dependência de obreiro, de bispo, de ninguém. Porque ela nasceu de Deus. Ela nasceu de Deus. Então, enquanto a pessoa não pode ver assim, ela é dependente. Ela é dependente de coisas ou de pessoas. Ela depende de algo, ela está sempre dependendo de algo ou de alguém. Ela não tem equilíbrio. É uma pessoa desequilibrada. Você pode ver, uma pessoa que tem os olhos do pecado é uma pessoa desequilibrada. É desequilibrada. Em muitos casos, até dentro da igreja, se tornam fanáticos. Fanáticos, desequilibrados. São desequilibrados. São doentes. São pessoas doentes. Nós temos muita gente dentro das igrejas que estão doentes, tal e qual os incrédulos lá no mundo, sem direção, sem visão, sem senso de direção, de localização, nem de equilíbrio. Porque não nasceram de Deus. Como que eu resolvo isso, pastor Irineu? A tua ficha tem que cair. É como diz o ditado, você tem que deslizar na maionese. Você tem que descer do salto. Você tem que descer do pedestral. Você tem que reconhecer, peraí, eu ainda tenho o defeito congênito com o qual eu nasci. A luz ainda não chegou aonde? Nos meus olhos. A luz da salvação não entrou nos meus olhos ainda estou cego. E ir até Jesus para Ele te curar com sinceridade, com honestidade, com verdade. E se isso exige o sacrifício de você abdicar de algum cargo, de alguma posição, você vai ter que perder para ganhar. Você vai ter que se humilhar para ser exaltado. Você vai ter que dar para receber. Você vai ter que abrir mão do seu orgulho, dos seus achismos, dos seus pensismos, para que você venha nascer de Deus e você possa ver com os olhos de Deus. Amém? Do contrário, você vai estar perdido. Do contrário, você vai ser mais um cego dentro da igreja. Mas aí tem outro aspecto. Tem outro aspecto. Porque tem gente que adoece dos olhos por causa do mau uso que faz dos olhos. Nasceu perfeita. Nasceu sem nenhum problema, nasceu perfeita. Quer dizer, é aquela pessoa que chegou à igreja, se libertou, se converteu, nasceu de quem? De Deus, foi até curada dos olhos do pecado, abandonou o mundo, nasceu de fato de Deus, foi cheia do Espírito, estava tudo bem. Estava perfeito, rapaz. A luz chegou aos olhos dele, aos olhos dela. Os olhos se abriu, foi curada. Foi liberta, nasceu de Deus, foi cheia do Espírito Santo. Estava excelente, estava indo de vento e popa, estava perfeito. Mas aí começou a fazer mau uso de quê? Dos olhos. Começou a fazer mau uso dos olhos. Aí Jesus fala aí também, aí em Mateus, capítulo 7, olha só, é forte, hein? Mateus, capítulo 7, olha só que forte. Olha só, capítulo 7, versículo 3, ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, quando tu tens o quê? Uma trave no teu. É
quando a pessoa começa a olhar para a vida dos outros. Sabe quando é que você faz mau uso dos seus olhos espirituais? Quando você começa a olhar para a vida dos outros, para o pecado dos outros. Você fica reparando no pecado do outro. Você fica olhando para o que o outro fez de errado. Para o cisco que está no olho do outro. Quer dizer, o que ele fez de errado. Ah, mas olha lá, o fulano fez isso, ó. Olha, mas você viu o que o pastor fez? Mas você viu o que o bispo fulano fez? Você viu o que o obreiro ciclano fez? Você viu o que a fulana lá na igreja fez? Ela começa a olhar para o pecado dos outros. Ela começa a reparar no defeito dos outros. Ela começa a cuidar da vida dos outros. E aí Jesus disse, ó, para de cuidar da vida dos outros e cuida da tua própria vida. Cuida da tua própria vida. Pessoal, o maior perigo espiritual que você corre é você ficar se comparando com os outros. Seja para o bem ou para o mal. O escritor dos Salmos 73, abra lá no Salmos 73, a gente já vai terminar. Asaf, quando escreveu o Salmos 73, olha o risco de você desviar os seus olhos. Olha o risco de você que nasceu de Deus, você que foi limpo do pecado, você que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você que os seus olhos e o seu entendimento foram iluminados pelo Espírito Santo. Olha o perigo de você agora ficar fazendo mau uso dos seus olhos. Olha o risco de você adoecer. Olha o risco de você voltar a ser cego. Porque tem muitos que estão voltando a ser cego. Como uma pessoa que foi operada de catarata, que era cega, e que foi operada, ou fez um transplante de córneas, ficou boa, mas porque não fez bom uso dos olhos, voltou o quê? A adoecer e ficar cega novamente. E Asaf diz assim, olha só o risco, capítulo 73 de Salmos, versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se desviasse o quê? Os meus passos, que ele estava ficando cego. Ele falou, eu estava ficando cego. Porque ele estava perdendo, olha só, ele estava perdendo o senso de equilíbrio, estava quase caindo, e ele estava perdendo o senso de direção. Ele estava se desviando do caminho. Ele estava perdendo a direção. Por quê? Ele diz, pois eu invejava quem? Os arrogantes. Ao ver, olha só o termo que ele usa, ao ver a prosperidade dos perversos. Quer dizer, ele estava olhando para os perversos. Ele estava olhando para os outros. Ele estava fazendo esse tipo de comparação. Ele estava dizendo assim, poxa, eu estou na igreja, eu sou de Deus, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, poxa, eu faço minha fogueira santa, eu sacrifico, eu não estou no pecado, eu abandonei a vida errada, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estou em comunhão com Deus. E tudo para mim é a base de sangue, suor e lágrimas. Tudo para mim é uma guerra, tudo para mim é difícil. E eu olho para o fulano, olha lá, faz tudo errado, olha lá, olha o fulano lá. Faz tudo errado, trapaceiro, trambiqueiro, sem vergonha, cheio de armação, olha lá, ó. Cheio de armação, cheio de trambicagem, vive no pecado, vive no erro, vive na mentira, vive no engano. E a vida dele lá como é que é boa? Olha lá, parece que ele não tem problema não. Como é que pode?
Eu faço tudo certo e para mim as coisas dão errado. O sujeito faz tudo errado e parece que as coisas dele, para ele está dando tudo certo. Olha o perigo. Olha o perigo. Está fazendo mau uso de quê? Dos olhos. Está olhando para a vida do incrédulo. Como é que pode, rapaz? Como é que pode? Você que nasceu de Deus, você que foi contemplado com um novo nascimento, com batismo com o Espírito Santo, descer a esse nível de se comparar com o incrédulo, se comparar com o incrédula, com a incrédula, com o incrédulo, com o endemoniado, com uma pessoa que não tem nada de Deus. Então muitos estão perdendo a salvação por causa disso, porque estão ficando cegos, estão voltando a ser cegos, que estão fazendo mau uso de quê? Dos olhos, olhando para a vida dos outros dentro da igreja, olhando para o pecado dos outros, quando não olhando para o pecado de alguém, está olhando, comparando a vida dela com os outros, com a dos outros. Quando não está olhando para o pecado de alguém dentro da igreja, reparando no cisco que está no olho de alguém dentro da igreja, seja um obreiro, seja um pastor, seja um bispo, seja outro membro da igreja, quando não está olhando o pecado dos outros, mirando no pecado dos outros, está se comparando com um incrédulo. E aí adoece espiritualmente, perde a visão, perde a direção, perde a localização e perde a salvação. Como ser curado disso? Pastor, eu um dia nasci de Deus, poxa, isso aí aconteceu comigo, quando eu cheguei na igreja, que eu entreguei minha vida para Jesus mesmo, sabe, eu larguei a vida errada, eu larguei o pecado, a luz chegou aos meus olhos, eu pude ver o reino de Deus, mas aconteceu isso aí comigo. Começaram a me apresentar o pecado dos outros, porque não falta quem venha te apresentar o pecado dos outros, verdade ou mentira? Não falta a gente para te mostrar o pecado dos outros. E agora, na era do WhatsApp, do YouTube, das redes sociais, as notícias correm o quê? A solto e rápido. Rápido demais, então as coisas chegam muito rápido para você, e diz assim, assiste aí, ó, vê aí, olha aí, aí a pessoa olha, acabou. Ela vai fazer mau uso de quê? Dos olhos. Ela vai fazer mau uso dos olhos, e vai adoecer, e vai perder a salvação. Deus teve que levar Asaf em espírito. É muito forte o Salmo 73, leia todo ele em casa. Leia todo o Salmo 73, é fortíssimo. Eu não vou ler aqui não para você se interessar para ler a Bíblia. Para você enxergar, porque você só vai enxergar a verdade através da palavra de quem? De Deus. Que é o que acontece quando você nasce de Deus, você é guiado pela palavra de Deus. Você é orientado, ela se torna a sua bússola, ela se torna o teu GPS, ela que te dirige, ela que te norteia. Você não anda pela cabeça de ninguém, você não vê com os olhos de ninguém, você não come pelas mãos de ninguém, você é guiado pela palavra de Deus. Ninguém engana você, ninguém engabela você. Deus teve que levar Asaf em espírito nos céus. Quando ele fala lá, como ele estava mal, como ele estava ficando mal espiritualmente, os pensamentos confusos, que olha só o que acontece. Entra dúvida, você vê que os olhos são as janelas, entra dúvida, ele fala tudo isso aí. Você vai ver tudo isso aí, Asaf falando, entra dúvida, entra traumas, entra malícia. Ele fala que ele não conseguia nem pensar. Ele falou, não estava conseguindo mais nem pensar. Eu já não conseguia mais juntar as ideias. Ele estava ficando perturbado.
Quantos não estão ficando perturbados? Quantos não estão ficando perturbados? Aí ele diz: até que entrei no teu santuário e atinei com o fim deles. Deus teve que levar Asaf em espírito. Quando ele fala do santuário, é o reino de Deus. Deus teve que levá-lo em espírito nos céus e falar para ele: seu bobo, ô seu bobão, procura aqui, ó, vê se tem algum deles aqui. Olha o que eu tenho preparado para você. Vê se você encontra algum desses aí com quem você está se comparando. Vê se eles estão aqui. E aí o entendimento dele se abriu. O entendimento dele se abriu. De que a maior riqueza que nós temos é a salvação. Amém, pessoal? A nossa maior riqueza é o quê? É a salvação. Qual é o remédio para isso? Para terminar, qual é o remédio? Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 2. Olha que forte. O escritor aos Hebreus disse: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aí ele diz o nome dele, do autor e do consumador da fé, para quem você deve olhar o quê? Quer dizer, firmemente, quer dizer, não desviar o olho dele. Não pode desviar o olho dele. Você tem que olhar para ele firme, firme, sem piscar, sem pestanejar, nem para a direita nem para a esquerda, nem olhar para o pecado de ninguém e nem se comparar. Não olhar para o pecado de ninguém dentro da igreja e não comparar a sua vida com ninguém lá no mundo. Não olhe para o pecado de ninguém dentro da igreja e não compare a sua vida com a do incrédulo. Olhar, você tem que, uma vez você curado dos olhos do pecado, uma vez você tendo nascido de Deus, se libertado e nascido de Deus e cheio do Espírito Santo, para você não voltar a ser cego, para você não perder a visão, você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É isso aí. Então todo sacrifício que você fizer em prol da sua salvação vai valer a pena. Você vai suportar o que tiver que suportar. Mas você só vai suportar, pessoal, você só vai suportar tudo se você estiver olhando para quem? Como que você tem que olhar para ele? Firmemente. Deixe de olhar para a vida dos outros. Deixe de olhar para o pecado dos outros. Deixe de se comparar com os outros. Olhe firmemente para Jesus. E você não vai voltar a ser cego. Compreende, sim ou não? Então, eu quero fazer uma oração por dois tipos de pessoas que estão aqui agora. Nessa busca que nós vamos fazer agora ao Espírito Santo, tem esses dois tipos de cego aqui. Tão certo como Deus vive, tem esses dois tipos de cego aqui. O que ainda não nasceu de Deus, que ainda está com defeito congênito, os olhos do pecado, ainda continua com os olhos do pecado, os olhos do adultério, os olhos da prostituição, os olhos da cobiça, os olhos da avareza, os olhos para tudo que é pecado. Ainda não você não nasceu de Deus. Você não nasceu de Deus. E se você não reconhecer, você nunca vai nascer. Porque se aplica o ditado: o pior cego é aquele que não quer enxergar.
O pior é aquele que está dentro da igreja e não quer enxergar, que é cego, quer viver no pecado. Mas se você reconhecer isso hoje, não é verdade. Eu tenho 10 anos na igreja, eu tenho 20 anos na igreja, eu tenho 5 anos na igreja, ou seja, 6 meses na igreja, mas eu ainda não fui curado. Os meus olhos ainda são do pecado. Mas eu quero nascer de Deus. Então hoje Jesus vai lhe curar. Hoje Ele vai lhe curar. Ou o outro cego, que é aquele que diz assim: um dia eu fui curado. Um dia eu fui curado. Eu tive um encontro com Deus. Jesus me curou. Eu nasci de Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo. Eu estava indo bem. Eu estava indo maravilhosamente bem. Daí eu comecei a olhar para onde não devia. Eu comecei a olhar para o pecado dos outros. Eu comecei a reparar a trave que estava no olho do meu irmão. Eu comecei a comparar a minha vida com a dos incrédulos, com a dos perversos. Com as dos perversos que estão lá fora e às vezes até dentro da igreja, porque tem os perversos que estão dentro da igreja. Tem os perversos que estão no nosso meio, tem os incrédulos que estão no nosso meio, e que aparentemente estão se dando bem. E que aparentemente estão tendo sucesso, que aparentemente estão se dando bem, mas que o fim deles é a perdição, é o inferno. E se você ficar olhando para eles, você vai para o inferno junto com eles. Eles vão te levar para o inferno junto com eles. E você tem que reconhecer isso também. Não, eu perdi a localização, eu perdi a direção, eu perdi o equilíbrio. Eu fiz mau uso dos olhos que Deus me deu. Eu fiz mau uso. Ele fez uma cirurgia em mim. Ele fez um transplante de córneas em mim. Ele me deu novos olhos. Mas eu comecei a fazer mau uso desses olhos. Eu não olhei firmemente para Jesus. Eu não olhei firmemente para Jesus. E eu me vejo novamente perdendo a visão. Cego. Confuso, como estava Asaf. Eu me vejo assim, confuso. Eu estou entrando em parafusos. Como ele diz lá, leia o Salmo 73. Ele falou que ele achou para isso para ele foi um fardo pesado demais para carregar. Ele não estava conseguindo mais ter comunhão com Deus. Esse é o primeiro inimigo da nossa comunhão com Deus. São os nossos olhos. É o primeiro inimigo da sua comunhão com Deus. Semana que vem eu vou falar do segundo inimigo e depois do terceiro inimigo. É bom você não perder nenhum dos três, que vai te ajudar espiritualmente. Fique de pé no seu lugar.